Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 2, do verso 18 ao verso 25. Gênesis 2, do 18 ao 25. Sentado mesmo, com reverência no coração, possamos ler a palavra de Deus juntos. Amém? Amém. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Muitos têm falado sobre a família. O estatuto da família tem causado algumas reações contrárias na definição de que a família deve ser um homem e uma mulher. Parece que para nós cristãos, o apego à estrutura muitas vezes não encontra fundamento. Parece que ao afirmarmos que tem que ser um homem, que tem que ser uma mulher, é algo que é simplesmente porque tem que ser, e não porque há claras razões na palavra de Deus de que essa é a forma como Deus quer que a família seja estabelecida. Não só porque Deus estabeleceu uma estrutura, mas por causa do conteúdo que a família precisa ter. E nessa manhã eu gostaria de tratar com os irmãos acerca disso, acerca da família que Deus estabeleceu, e não apenas o aspecto da estrutura, de ser um homem e uma mulher, que isso é o ponto de partida, mas entendendo que, sendo um homem e uma mulher, que há uma missão na formação de uma família, que há uma tarefa que Deus concede a essa família, estruturada num homem e numa mulher. Então, o livro de Gênesis, ele é muito interessante, porque ele introduz no capítulo 1, a partir do primeiro versículo, quem seria o personagem principal de toda essa história, de toda a nossa história e de toda a criação. Ele diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele não está dizendo que o personagem principal dessa história é Adão e Eva. Ele está dizendo que Deus é o grande agente causador de todas as coisas e que nós estamos debaixo dele. Quando continuamos a leitura do capítulo 1, nós podemos perceber a forma organizada como as coisas são criadas, a sequência com a qual Deus as conduz. E é muito interessante ver ele dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra porém era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz, houve tarde e manhã o primeiro dia. E depois haja separação entre águas e águas, e a parte seca separada das águas, e essa parte seca produz a relva, produz a vegetação, e tudo começa a se organizar de uma forma tão orquestrada e tão perfeita
que no final a pergunta que me ocorre é o porquê dessa perfeição toda, qual a razão de Deus ter criado tudo isso, qual seria o ápice dessa obra de arte que Deus está fazendo. De modo que a minha conclusão é que se Deus tivesse criado todas essas coisas e não tivesse criado o homem ao final, é como se aquilo que ele fez para trás não tivesse sentido algum. É como uma casa construída para que ninguém fosse morar nela. Então Deus estabeleceu algo precioso e tudo o que ele fez anterior ao homem, ele submete ao homem e diz que a partir dali aquilo seria responsabilidade dele. Não seria dele, mas seria cuidado como se fosse, para a glória de Deus. E aí, a partir do momento em que ele começa a desenvolver isso e a desempenhar as atividades que foram dadas a ele como o gestor daquilo que foi criado, ele começa a se perceber só. Eu acho interessante essa sensação de Adão e na verdade a percepção de Deus de que não é bom que o homem esteja só, porque se você analisar o texto, você vai ver que o homem não estava só. Deus era com ele e a relação entre ambos era perfeita. Não havia pecado, a relação deles era baseada na vontade de Deus, o homem estava perfeitamente vinculado a Deus, mas Deus disse que não é bom que o homem esteja só, porque em todo aquele trabalho que foi dado a ele, havia uma busca no coração de Adão. Havia a intenção de encontrar alguma coisa. Enquanto ele nomeava aqueles animais e encontrava as pareias, ele dizia, talvez no seu coração, rapaz, daqui a pouco eu vou achar uma mais parecidinha comigo. Não se achava algo que lhe correspondesse. E Deus diz assim, disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Mas, após criar a mulher, o desfecho da história é que viu Deus tudo quanto fizera e viu que era bom. Muito bom. Deixou de ser bom, isso não interessa. Por causa da mulher. Por causa da mulher. E se tornou muito bom. Aí eu pergunto para você, bom para quem? Parece que Deus olhou e disse, rapaz, isso é bom para mim. Eu achei tudo isso muito bom. Só que o objeto da bondade de Deus é relacional. Deus está dizendo que isso aqui é bom para nós. Tudo que Ele fez perfeito para nós. A equação foi fechada, homem e mulher, e isso é muito bom para nós, para a glória de Deus. É a vontade de Deus que a gente usufrua dessa estrutura que vai desembocar numa missão que Ele otorgou para nós. E aí o texto prossegue. Sendo percebida, ou sendo, na verdade, não percebida por Deus, mas sendo colocado no homem pelo próprio Deus, essa necessidade de ajuntar-se, essa necessidade de ter uma companheira, isso foi colocado por Deus no coração dele. Deus não percebeu isso depois que o criou. Falei, rapaz, eu criei ele, agora eu notei que ele está se sentindo sozinho. Sabe uma coisa? Eu acho que eu vou dar uma ajeitada nisso aqui. Essa necessidade de encontrar, dessa busca no coração dele, foi colocada lá pelo próprio Deus, não foi uma falha na fabricação dele. De modo que é o próprio Deus que menciona isso, de acordo com o texto, e é o próprio Deus quem vai suprir essa necessidade que Ele colocou no coração do homem. Isso é interessante porque a palavra aqui utilizada para auxiliadora, na nossa tradução, no texto original não se trata de um adjetivo feminino, ela é uma auxiliadora. Na verdade, aqui o que existe é a palavra benefício. É Deus dizendo, eu lhe serei benéfico, eu serei auxílio para ele. De modo que na tradução, e está de acordo com o sentido, não está errada a tradução, mas o sentido aqui é que a mulher ela não é auxiliadora por si só e nem a partir de si mesma. O auxílio da mulher está vinculado à presença de Deus nela.
De modo que a responsabilidade dela nessa equação, nessa estrutura da qual ela faz parte, é ser a presença de Deus. Deus levanta a mulher na criação para ser, na vida do homem, a certeza de que há um Deus com ele. A certeza de que ele não está só. Ela não está fazendo algo que Deus não podia fazer. Ela está fazendo algo que Deus fez questão que ela fizesse para ele. Preste atenção na responsabilidade que isso traz para a gente, traz para o casamento, traz para as esposas. A certeza de que ele deve olhar para você, o Adão, o seu Adão, deve olhar para você e perceber que você é Deus com ele. É a certeza de que nessa caminhada ele não está sozinho. E o texto prossegue e diz assim: então, ou seja, percebida essa necessidade, o Senhor Deus fez cair pesado sono. Então, a expressão então aqui conecta ao início do verso 18 com a expressão de Deus de que não era bom que ele estivesse só, e relaciona ao todo que a gente falou antes, ou seja, todas as coisas que foram criadas antes do homem não foram criadas para o homem, foram criadas para essa estrutura familiar, de modo que ela é adicionada a Adão, ela faz parte dele. Então essa estrutura textual deixa muito claro isso. Aquilo que foi feito antes foi feito por Deus para o homem e foi dado ao homem sem reservas, assim como o homem deve se entregar à obediência a Deus sem reservas. Então, nesse momento, Eva integra essa equação. Há uma discussão se na hora em que Deus ordenou se que deveria comer do fruto ou não, se a mulher estava, se a mulher não estava, isso é irrelevante para o texto. A relevância aqui é que aquilo que competia a Adão como servo de Deus, Eva é adicionada a ele. Ela começa a fazer parte dessa estrutura e tudo que foi criado antes agora é da competência dos dois. Homem e mulher os criou à sua imagem e semelhança. De modo que não, tudo de Adão e Eva foi morar com ele. Não é desse jeito. Nada é dos dois, mas os dois respondem sobre aquilo que Deus colocou na mão dele para a glória de Deus. E aí ele disse, então, ou seja, considerando que tudo isso foi dado a vocês, considerando que há uma responsabilidade de vocês em tudo que foi criado, e considerando que eu não quero que ele faça isso só, então, por causa disso, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. E este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomou ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Há um comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre esse texto, e ele fala sobre as relações do homem aqui, a essa altura. Ele diz que Deus estabeleceu a criação antes dele para que ele olhasse de cima. Aquilo estava submetido a ele. A própria relação dele com Deus era que ele olhasse para cima, a quem ele estava submetido e a quem ele estava perfeitamente vinculado. E aí Deus adiciona a ele alguém igual a quem ele deveria olhar do lado, olhar nos olhos. Alguém igual. E a percepção de Adão é precisamente essa. Essa, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela é igual, ela é perfeitamente igual. E o que surge em sequência é que essa igualdade, ela desemboca na missão que eu falei desde o começo, a unidade familiar. Aí ele diz, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa igualdade fará com que os dois se transformem num só. E essa unidade é o papel de Deus, é a vontade que Deus estabeleceu para essa família, porque é dela que virá para todos os demais a demonstração de como Deus ama
Porque a gente pode, se você for olhar no noticiário, você vai ver que a marcha gay, me parece que foi em São Paulo, ou foi no Rio de Janeiro, ela desfilou na avenida com uma faixa estampada no trio elétrico escrito: amai-vos uns aos outros. Aí você fala, poxa, mesmo, isso aí foi o que Jesus disse, né? Exatamente. Mas amai-vos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Então não é amar de acordo com a minha concepção ou com os princípios desse tempo ou do nosso contexto em que estamos inseridos. É amarmos descobrindo a estrutura, a forma como o Senhor nos outorgou que Ele ama. Porque quando Ele criou o homem à sua imagem, Ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A ideia de estar no plural aqui é uma indicação clara da Trindade, da relação trinitária entre Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então façamos o homem para que ele seja relacional, assim como nós. Para que ele ame assim como nós nos amamos. De modo que a estrutura familiar e o conteúdo dessa estrutura está relacionado a essa relação contínua com Deus. De modo que não há como eu amar a minha esposa conforme Deus quer, apenas amando como eu acho que deveria amar. É preciso buscar na palavra de Deus o direcionamento para viver assim. E a gente não pode separar e dizer, não, então a gente só tem que amar, então amar uns aos outros, e isso significa qualquer coisa que eu quiser. Então o amor de Deus e a forma como Deus estabelece essa união é a representação do amor eterno de Deus por toda a sua criação, por tudo aquilo que Ele fez para Ele mesmo. Então a gente não está apenas fazendo parte de uma estrutura que a gente não sabe o que é. Eu só sei que tem que ser um homem e eu só sei que tem que ser uma mulher. Agora me pergunto por quê, que eu não sei. É para a glória de Deus. Nós somos a representação do amor de Deus na terra. É assim que Deus ama. E é assim que Ele quer que o mundo conheça o amor dele, dentro de uma família. E essa família de acordo com a estrutura que Ele nos deu. Homem e mulher. Agora, a pergunta que eu não posso deixar de fazer é fundamental apenas ser homem e ser mulher? Será que, pronto, juntamos os dois, vamos ser um homem e uma mulher? Então eu já entendi que eu sou líder e eu já entendi que tu obedece. Eu só sei que é assim, não sei por que é. Não me pergunte por quê. Está na palavra de Deus. Só que a vontade de Deus, e aí é o que torna a coisa mais difícil, é o homem ser líder da sua família, da sua casa, sendo a mulher igual. Como é que se assume uma liderança se os dois são iguais? Se alguém chegar no seu trabalho e disser, olha, você, Edinaldo e o Arthur, vocês têm a mesma função, vocês fazem a mesma coisa, vocês ganham a mesma coisa, mas quem manda é o Arthur. Vai dar certo esse negócio? De modo que essa liderança aqui do homem, ela é exercida assim como Cristo exerceu e exerce na sua igreja. Porque a mulher deve ser submissa ao marido, assim como a igreja deve ser submissa a Cristo, como ao Senhor. Só que o Senhor se fez homem. Ele se fez igual para poder assumir essa liderança. E exercer o seu papel de homem dentro da relação é precisamente cultivar e labutar na efetivação dessa unidade familiar. Não é só manter a estrutura, porque a gente é igual, ainda que a gente não admita que seja. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou somos igualados pela obediência, ou somos igualados pela desobediência. Então, se você não acha que é igual a qualquer pessoa, você é. Agora, você pode ser alcançado pela graça e outra pessoa não. Mas isso ainda assim não torna você melhor, porque a razão de você ser agraciado é a graça, e não você. Então, quando a gente percebe a necessidade de
conduzir esse papel, sendo homem. O papel desse marido ele é difícil, porque ele vai conduzir alguém que está o tempo todo olhando nos olhos dele. E que vai ser conduzida sendo igual, porque o Senhor quis que fosse conduzida. Mas se ele ignorar que ela é igual, não há unidade. De modo que essa liderança ela vai ser efetivada não em ele querendo ser o líder, mas em ele lutando para que haja uma unidade entre os dois. Porque tudo na gente, irmão, quer separar. Tudo na gente quer afastar o tempo todo. E o papel do marido é lutar para que essa unidade, para que tudo converja para a glória de Deus. Essa responsabilidade será dele. Se você olhar para o momento da queda no Gênesis, a mulher foi que convenceu o marido a comer. Ela comeu, ele comeu. Ou seja, na hora que ela tinha todo o poder de desobedecer, assim como Adão, os dois eram iguais. Agora, a quem Deus perguntou sobre o pecado? A liderança tem a ver com quem vai responder. A liderança inclui uma responsabilidade diante de Deus. Não é só ser um líder, não. Não é só as pessoas fazerem o que a gente gostaria como marido que fosse feito. É a gente entender que cada decisão, que cada ato envolve essa relação trinitária, envolve esse Deus dentro de casa, essa pessoa que Deus colocou para me lembrar que cada caminho que eu decida, que cada direção a ser tomada é para a glória de Deus. Deus está na minha casa. E eu devo me direcionar e conduzir a minha família ao encontro dele, aperfeiçoados para Cristo. Isso é fácil? É fácil não. Mas quem disse que a gente está sozinho nesse processo? Foi ele que viu que não era bom que estivéssemos só. Foi ele que providenciou que não estivéssemos só. Então o interesse primeiro, não foi Adão que disse, desenrola aí, desenrola aí alguém aí mais parecido aí. Não foi ele que pediu, ele nem sabia do que precisava. Agora Deus olhou para ele, entendendo que projeto ele tinha, ele fez, vai ser assim, para a minha glória e para ser bom, muito bom para você. E aí vem o outro lado, que na verdade não é um outro lado na medida que a gente considera essa unidade. Como a gente pode exercer essa unidade familiar? Como ela se torna palpável para o mundo? Jesus Cristo chega a dizer assim: acaso quando o Filho do Homem voltar, encontrará amor na terra? Eu poderia parafrasear dizendo assim: acaso ele encontrará famílias comprometidas com ele e uns com os outros? Recentemente eu li no WhatsApp alguém atribuindo ao pastor Miguel a seguinte frase: igrejas fortes são produto, isso está correto, pastor, de famílias fortes. Tudo vem da família, irmão. Quando Deus estabelece a família aqui no Gênesis, Ele está estabelecendo a sua igreja, o povo dele. Não é a primeira família, é o povo dele, somos nós. De modo que Ele ainda quer que vivamos para a glória dele, conduzindo e sendo conduzidos, levando uns aos outros, sabendo que o Senhor deve ser a razão de cada decisão. E a mulher tem que confiar, e isso é difícil, que cada decisão do marido, que ela faz parte, que ela integra de alguma maneira, na sua opinião, na sua forma de olhar que o homem não tem, e que se ele ignorar muitas vezes essa percepção que ele não tem, ele correrá em falha. Então essa busca pela liderança
e pela submissão acontecerá juntos. Eu não tenho que liderar, não tenho como liderar se não houver alguém para liderar. Alguém que esteja absolutamente decidido em não ser liderado. Agora, essa liderança ela será produto dessa relação que começa a ocorrer aqui de unidade. Porque na escola dominical do domingo passado eu estava comentando que a Bíblia, Deus ele pede para a gente para fazer uma coisa, para que ele faça outra. O tempo todo é assim. Ele diz assim: venham após mim que eu farei de vocês pescadores de homens. Ele não diz assim: venham ser pescadores de homens. Ele diz: venham após mim. Então o que ele está dizendo aqui é ser o líder do seu lar, para a glória de Deus. Trabalhe em direção da unidade da palavra. Vocês dois são iguais, precisam aceitar que são iguais e precisam buscar essa unidade, assim como o Pai, o Filho e o Espírito são um. Essas diferenças precisam convergir para a glória de Deus, porque é dessa unidade que surgirão outras famílias. É essa unidade, não tem nada que conforte mais o coração de um filho em relação ao seu pai e à sua mãe do que vê-los unidos para a glória de Deus. Não há nada que torne o coração de um filho mais tranquilo em relação à própria vida, em relação aos próprios direcionamentos, do que enxergar um lar onde a liderança e a submissão ocorrem para a glória de Deus. E não apenas onde há uma falsa liderança e onde há uma pseudo-submissão. A submissão para a glória de Deus, ela só será produto, se dependendo do homem, de uma liderança para a glória de Deus. Liderar, qualquer um lidera. Estabelecer regras e direcionamentos, qualquer um pode fazer isso. Agora, fazer isso segundo Deus é algo que é só com Deus conduzindo para fazer. Só numa relação no corpo, em corpo, que a gente vai conseguir fazer. Porque a igreja é um corpo, de uma união de famílias. Porque o embrião está aqui. A estrutura, um homem e uma mulher. E o conteúdo, igualdade, unidade, liderança e submissão. Esse é o conteúdo da família. Aí a pergunta que eu ia fazer era: e a gente alcançando tudo isso, encerra? Resolveu? Não resolveu, porque quando a gente alcança isso, a gente vai alcançando isso, e não dá para alcançar em algum tempo ou em alguns anos, isso é a vida toda. À medida em que a gente vai lutando por isso, o papel da família vai sendo exercido. O mundo começa a ver nessa estrutura a glória de Deus, a forma como Deus ama, a luz de Cristo, e começa a se aproximar disso. Quem está na escuridão e vê a luz, corre em direção a ela. Esse é o papel da família. É ser o exemplo, é ser a direção para o mundo que não sabe como Deus ama, que inventa uma forma diferente todos os dias de amar, porque não se submete à forma como Deus ama. E rejeita a família o tempo todo, porque não entende que a missão dela é a missão de Deus na terra. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele deu a condição de que, caídos em pecado, pudéssemos, por causa dele, insistir nisso aqui, acreditar no projeto de Deus, crer no projeto de Deus. Se a gente não crê na família, irmão, se a gente não entende que é tão rígido assim, não há sentido, na verdade, em ser igreja, porque só há igreja se houver famílias, se houver corpo. Alguém que não enxerga o corpo de Cristo em casa e não faz parte de um, vai ter muita dificuldade em ser corpo de Cristo na igreja. Vai ter muita dificuldade. Alguém que não retira essa forma de olhar para a vida, essa primeira cosmovisão de mundo que a gente tem dentro de casa, com os nossos pais, é ali que a gente entende como a coisa funciona. Quando a gente começa a levar para a nossa vida, quando a gente sai de casa
e entra dentro da nossa casa e olha e diz assim: agora eu tenho uma esposa, agora eu vou ter a minha própria caminhada. Dá aquele frio na espinha, porque você diz: agora eu tenho uma responsabilidade, agora eu tenho a competência, a competência no sentido de ser o meu papel, de ser eu quem realizo essa direção familiar. E a vontade de Deus é assim: que sejamos um e que sejamos iguais o tempo todo, olhando nos olhos e decidindo à luz da palavra, a fim de que não seja nem a vontade de um e nem a vontade do outro que prevaleça, mas a vontade de Deus. E a responsabilidade em manter a vontade de Deus dentro de casa é do marido. Mas em suma, irmãos, quando a gente pensa na missão de Cristo, quando a gente pensa na forma como Cristo exerceu o seu papel em vir resgatar a sua esposa que havia se perdido, a gente encontra com mais tranquilidade o nosso papel. A missão do homem no final é a própria mulher, é resgatá-la. E a submissão da mulher é garantir que ela se deixará ser resgatada, assim como Cristo fez com a igreja. Cristo veio e resgatar a sua esposa, somos nós, a noiva de Cristo. Ele não fará isso se não houver arrependimento nos nossos corações, se não dermos ouvido à sua palavra. Isso não está vinculado a ele fazer o papel dele, baseado em nós deixarmos ele fazer. Mas, a partir do momento que somos a noiva de Cristo, assim como as esposas, e assim como Cristo e os maridos, a sua principal missão como marido é conduzir a sua esposa a Cristo. Você tem outras missões para fora, mas a sua principal, e você não realizará nenhuma das outras se não cumprir essa. E a missão e a submissão da mulher é estar junto com o marido, em perceber-se necessitada desse caminho, dessa unidade e da graça de Deus. Que sejamos esse luzeiro para o mundo. Famílias em que, ao serem observadas na nossa vizinhança, possamos deixar claro a forma como Deus ama, a forma como Ele se revelou para o mundo. E se no momento em que a gente negar isso, ou diluir isso, a gente está diluindo a nossa própria relação com Deus, a nossa própria fé nele. As coisas estão todas relacionadas. Na medida em que Deus é Deus para mim, eu devo amar da forma como Ele quer que eu ame, porque é assim que Ele me ama. Então que sejamos esse luzeiro para o mundo, nos lugares onde moramos, nos lugares onde frequentamos, que aqueles que olhem para a nossa esposa, vejam a esposa para a glória de Deus. E aqueles que vejam os maridos, vejam maridos para a glória de Deus, e não apenas maridos e esposas, mas maridos e esposas que o tempo todo remetem suas vidas a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.